Fala galera, estamos de volta. Vamos lá para mais um bloco de intervenção de terceiros, processo civil. Nós paramos nesse slide no bloco passado e agora nós vamos para um novo slide, onde eu coloquei aqui, para mastigar bastante conteúdo para vocês, eu coloquei algumas observações sobre o chamamento ao processo, para que o assunto fique mais claro, né? Ainda melhor, mais digestivo, para que vocês possam assimilar de maneira mais tranquila. Vamos a elas? Algumas observações. A primeira delas nós já tínhamos até visto aqui ao longo da explanação, que é o seguinte: diferentemente da denunciação da lide, que pode ser apresentada pelo autor ou pelo réu, tanto pelo autor quanto pelo réu, o chamamento só pode ser feito pelo réu. Então, essa é uma diferença importante entre denunciação da lide, para que vocês não confundam, e chamamento ao processo. Outra coisa interessante para a gente fazer essa diferenciação, não está como observação, mas eu vou falar, é que na denunciação da lide, a gente fala de alguém que, por lei ou contrato, tenha o dever de regresso, o dever de indenizar no lugar do outro que foi efetivamente condenado. Aqui no chamamento, a lógica é outra, é uma lógica de co-obrigados. É uma lógica de pessoas que originariamente na relação material estavam numa posição de igualdade como co-devedores. Então, é uma outra questão que também facilita na hora da diferenciação. Ah, João, mas para que eu quero diferenciar os institutos? É apenas doutrinariamente? Teoricamente? Não. Quando vocês se depararem com circunstâncias reais nos escritórios, na atuação de vocês como juízes, promotores, defensores, ou até em provas de concurso, objetivas ou subjetivas, vocês vão ter que ter esse conhecimento, vocês vão ter que lembrar essa diferenciação e identificar, à luz do caso concreto, o melhor enquadramento. Segunda observação: o chamamento ao processo trata-se de intervenção facultativa. Se não for feita essa intervenção até a contestação, que é o marco preclusivo, não há perda do direito de regresso, tá? Então, é uma intervenção facultativa. Facultativa. Assim como a denunciação da lide. Então, isso aqui é uma semelhança entre elas. Ok? Eu sou obrigado a trazer os demais fiadores para o processo em que eu, fiador, fui colocado como único réu? Não. Eu posso litigar o processo inteiro, ser condenado ou não, e caso condenado, exigir dos demais depois as suas respectivas cotas. Ok? Então, é uma intervenção facultativa, não é uma intervenção compulsória, obrigatória. O fato de não ser feita não gera a perda do eventual direito de regresso, é uma opção daquele que foi posto como réu originário na demanda. Terceira observação: o terceiro vem ao processo de forma provocada. Claro, né? Se A ajuiza uma ação contra B e B, se valendo da faculdade de chamar um terceiro à lide, convoca C, C não pediu para ingressar no processo. C foi convocado ao processo. C foi chamado ao processo. Então, é uma intervenção facultativa. Em relação ao terceiro, é uma intervenção provocada, assim como também acontece na denunciação da lide.
Também é uma semelhança entre elas. Observação 4, nós já tínhamos conversado brevemente sobre isso. O chamamento ao processo deve acontecer na contestação. E isso aqui a gente pode ler até a contestação, sob pena de preclusão. Ou seja, se você não fizer até a contestação, você não vai poder fazer depois. E se você não fez até a contestação, você terá de fazer depois por meio de eventual ação de regresso. Você não perde o direito, lembra da observação 2, mas você perde uma das vias, a via mais econômica. Sobre isso aqui, eu tenho uma pequena observação a fazer. Lembrem vocês que, em termos de rito, nós temos uma grande bifurcação inicial, no rito comum, pelo menos. Tá? Se o objeto litigioso admitir autocomposição, nós vamos pelo rito do 334. Então, tem que ser marcada em tese uma audiência de conciliação ou mediação. Agora, se o objeto litigioso não admite autocomposição, a gente vai para o rito vinculado ao 231, que é o rito em que o prazo para contestar a ação, ele não vai começar depois da audiência. Ele começa da juntada do mandado aos autos. Então, toma um pouco de cuidado, porque o marco inicial para a contagem de prazo da contestação se altera a depender do enquadramento do objeto litigioso, se admite autocomposição ou se não admite autocomposição. Admite autocomposição, você só vai apresentar a defesa depois da audiência. Não admite autocomposição, você tem que apresentar a defesa em 15 dias a contar da juntada no mandado. Tem outras regrinhas sobre isso, a gente ainda vai estudar mais à frente, mas por hora é importante já fazer essa diferenciação. Observação 5. Há prazo para fazer a citação do chamado ao feito? Sim, nós já vimos que o artigo 131, ele estipula um prazo de 30 dias, portanto, 30 dias úteis, ou um prazo de 2 meses. 30 dias úteis é a regra, mas se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária ou em lugar incerto, o prazo de 30 dias, ele não será de 30 dias, na verdade, ele será de 2 meses. Beleza? E por fim, antes da gente entrar em amicus curiae, vamos para a observação 6. A sentença desfavorável ao co-obrigado que satisfizer a dívida constitui título executivo extrajudicial. Não. Título executivo judicial. Título executivo judicial. A sentença desfavorável ao co-obrigado que satisfizer a dívida constitui título executivo judicial, tá? Judicial. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida. Ora, se você tem uma ação de A contra B, foi proferida sentença dizendo que B deve efetivamente X mil reais, existe um título executivo judicial formado. E esse título pode ser usado depois contra os sócios C e D. Beleza, galera? Tudo bem sobre chamamento, então? Vencemos essa parte? Podemos avançar? Beleza, como eu sempre falo, para quem não entendeu algum trecho ou não entendeu nada, não tem problema. Para, volta 2 blocos, dá uma lida em doutrina, pega uma doutrina mais simples, uma doutrina um pouco mais densa, procura outros materiais, até meus lá no Instagram, de outros professores também, tá? O TEC está recheado de questões para que vocês façam sobre denunciação da lide, sobre chamamento ao processo, intervenções de terceiro em geral. Dá uma repassada no assunto, reassiste esses 2 blocos, os últimos 3, 4 blocos, na verdade, e depois continua daqui com o assunto mais cristalizado na mente. Tranquilo? Temos que avançar agora, meus caros,
exatamente com 10 minutos de aula, para mais uma das intervenções de terceiro típicas, que é o amicus curiae. Só para a gente recapitular mais uma vez, para quem pausou, né, tá voltando agora no vídeo, para quem está chegando agora, nós já falamos nos blocos passados sobre assistência simples e litisconsorcial. Já falamos sobre denunciação da lide. Já falamos sobre chamamento ao processo. E nós ainda temos amicus curiae, e depois do amicus curiae, nós vamos para o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? O chamado IDPJ. Mas agora vamos falar sobre o amicus curiae. Que vocês estão lendo aí amicus curiae, mas na verdade é amicus curiae. Numa tradução grosseira, seria o amigo da corte. Não é o bobo da corte, o amigo da corte. Amicus curiae é uma intervenção de terceiro típica, importantíssima no processo civil brasileiro, no processo brasileiro. É o amigo da corte, é um terceiro que vai ingressar no processo para qualificar o debate acerca do tema. E, portanto, qualificando o debate, ao qualificar o debate, teoricamente ajuda a produzir uma decisão melhor, ajuda a produzir uma decisão também mais qualificada. Então, o amicus curiae, ele tem por função precípua, ele tem por função ingressar no processo para contribuir com o melhor julgamento da causa. O amicus curiae, ele serve para contribuir com o juízo, com os sujeitos em geral, para o melhor julgamento da causa. Imaginem vocês que nós temos uma determinada causa. Essa causa, ela tem uma questão jurídica sendo debatida que é de extrema complexidade, extrema especificidade, ou seja, um tema muito específico, um tema muito afunilado, um tema que poucas pessoas têm conhecimento técnico acerca dele, um tema que para o juiz é muito caro, muito difícil, para as partes também é um tema difícil, caro. Imaginem vocês que nós tenhamos um especialista nesse tema na nossa sociedade e que ele possa ingressar no processo para dar sua contribuição como técnico, uma contribuição técnica, científica. Aí eu pergunto, por que não chamar esse terceiro a colaborar, a contribuir no processo, para que a decisão que seja tomada pelo juízo seja uma decisão melhor, uma decisão qualificada, uma decisão mais bem pensada, mais bem fundamentada. Porque vejam, se vocês concordam comigo, quanto maior o nível de debate, em tese, nós temos uma decisão, um procedimento, um processo mais maduro, né? Melhor, em tese, pelo menos. Então é para isso que serve o amicus curiae, o amigo da corte, que é relevantíssimo, importantíssimo, em especial quando nós pensamos na lógica do processo coletivo. Porque no processo coletivo, vocês sabem melhor do que eu, nós temos amplos debates para que sejam tomadas boas decisões. Então, meus caros, na lógica do processo coletivo em especial, a figura do amicus curiae é uma figura importantíssima. Em julgamentos de grande relevância, no STJ, no STF, né? Julgamentos paradigmáticos,
mudanças de entendimento muito impactantes, processos que se relacionam com infinidade de pessoas, não necessariamente coletivos, mas geralmente coletivos. Quanto mais gente tiver para contribuir, processos muito técnicos, melhor. É para isso que serve o Amicus Curiae. E olha como é interessante. Vamos à leitura aqui do artigo 138 do CPC. O juiz ou o relator, ou seja, o julgador, em sentido lato, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, 3 hipóteses, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Tem um mundo aqui para a gente conversar. Um mundo. Vejam vocês. Deixa eu botar de laranja, tá? O juiz ou o relator, considerando relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia. Então, o julgador, considerando a relevância da matéria, querem uma matéria relevante, para eu dar de exemplo, relações homoafetivas. Querem uma matéria relevante? Transfusão de sangue e testemunho de Jeová. Matérias relevantes. Então, o juiz ou o relator, o julgador em geral, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, quer um tema super específico, temas relacionados à saúde. É ciência pura, né? Judicialização da saúde, além de ser um tema super relevante, é um tema hiper específico. Versa sobre orçamento público, sobre ciência, necessidade de aquisição de medicações, lista do SUS, né? Relacionamento com laboratórios internacionais, políticas públicas internacionais. Então, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, repercussão social, um assunto que está na boca do povo, um assunto que tem publicidade, um assunto que interessa socialmente, poderá, ou seja, faculdade, não é deverá, é poderá, por decisão irrecorrível, ou seja, um dos exemplos, uma das hipóteses, e não são poucas, de decisão irrecorrível no Código, e aí a gente pode discutir se caberia ou não em barra de declaração, a doutrina que entenda que sim, mas pela dicção da lei, se a banca for uma banca legalista, uma banca mais de uma interpretação literal, de interpretação mais a priorística, é uma decisão irrecorrível, é uma das decisões irrecorríveis do Código. Então, o juiz pode, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda se manifestar. Então, o julgador pode convocar alguém, as partes podem suscitar alguém, ou o terceiro pode requerer o ingresso. Eu participo de uma associação de processualistas, a ANEP, Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, e a ANEP ela requer a participação em diversos processos, por entender
que ela pode contribuir tecnicamente como amicus curiae. Inclusive, eu já fiz uma sustentação como amicus curiae. Ou seja, de ofício, o julgador pode, sem requerimento de ninguém, determinar o ingresso de um terceiro, a requerimento das partes, ou mesmo de quem pretenda manifestar-se no processo, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, então pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada. E na representatividade adequada, a gente tem um ponto de atenção. Para órgão ou entidade especializada, exige-se a representatividade adequada para admitir a participação como amicus curiae. Essa representatividade adequada, ela é um ponto de atenção, porque há muito tempo doutrina e jurisprudência debatem o que seria representatividade adequada, tá? E nós temos algumas noções sobre o que seria representatividade adequada, mas nada ainda tão claro como deveria, ok? Então, por representatividade adequada, a gente precisa pensar na capacidade e idoneidade do sujeito. A gente precisa que haja pertinência no tema que é objeto da atuação do órgão ou entidade em relação ao objeto do processo. A gente precisa que haja um enlace entre o que essa organização faz no dia a dia dela e o que está sendo debatido nos autos. E se de fato ela está representando a coletividade, a entidade, a classe, o grupo que ela se propõe a representar. Se ela permite participação, se ela é democrática, se ela tem pertinência, idoneidade, capacidade. Porque de nada me adianta uma sociedade, uma associação pequenininha que não tenha sequer como contratar um advogado, porque essa representação nos autos vai ser mal feita. Então, é muito subjetivo, tá? É muito subjetivo. Deve haver interesse institucional. Lembra do interesse jurídico que há na assistência simples, na assistência litisconsorcial? Aqui tem que haver um interesse institucional, que para a doutrina, nas palavras aqui do professor Fred Dier, é um interesse que transcende o plano individual para atingir uma perspectiva social e coletiva. A representatividade do amicus curiae exige tanto uma análise do objeto do incidente, como de seus atributos subjetivos e a pertinência da sua participação enquanto sujeito que visa contribuir com o juízo. Então vejam vocês que essa representatividade adequada, ela tem sim um quê de subjetivismo que deve ser objeto de análise à luz do caso concreto. Beleza? Então somente no caput do 138 nós temos diversas observações aqui. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua manifestação. O juiz pode solicitar ou admitir a participação de um terceiro no prazo de 15 dias da sua manifestação. Esse prazo de 15 dias, naturalmente, prazo em dias úteis. Vou colocar agora uma canetinha preta para a gente falar sobre os parágrafos do artigo 138. Parágrafo 1º do artigo 138. A intenção de que trata o caput não implica alteração de competência, a intervenção,
a intervenção de que trata o caput, amicus curiae, não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º, que é a hipótese em que o amicus curiae pode recorrer da decisão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas, carinhosamente apelidado de IR/DR no nosso sistema. Então, o amicus curiae, ele pode fazer embargos de declaração, mas ele também, a teor do parágrafo 3º, ele pode recorrer no IR/DR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, salvo engano, está lá no artigo 976 do Código de Processo Civil. Só para a gente dar uma pincelada, o IR/DR, incidente de resolução de demandas repetitivas, é uma técnica de julgamento de matérias de direito repetitivas. Então, quando nós temos uma série de demandas repetidas sobre a mesma matéria de direito, nós podemos ter uma afetação, grosso modo, tá? Por um tribunal, separando alguns processos que representem essa controvérsia para que haja unificação, padronização de entendimento. Nesse processo, que é um processo que pode ser considerado coletivo, né, a participação do amicus curiae ela é essencial, porque geralmente essas matérias de direito elas tendem a impactar bastante na sociedade. Então, é muito natural que nós tenhamos o desejo de participação de órgãos, entidades, pessoas especializadas na matéria. Por exemplo, milhares de ações que versam sobre uma determinada gratificação de uma determinada classe de funcionalismo público. Então, você tem 25 mil ações de funcionários públicos da Bahia exigindo do Estado da Bahia uma determinada gratificação. Suscita um IR/DR sobre essa matéria de direito para a gente padronizar o entendimento. E aí, enquanto tramita esse processo, nada mais natural do que a gente deixar, para que seja qualificado o debate, deixar que órgãos, entidades, pessoas físicas e jurídicas participem, contribuindo para uma decisão mais acertada por parte do Poder Judiciário. Beleza, galera? Então é mais ou menos isso, uma das facetas aí do amicus curiae. O amicus curiae, nessa hipótese, pode recorrer de forma ampla, em outras hipóteses de processos individuais, outras técnicas de julgamento, ele também tem direito a fazer os embargos de declaração, que estão previstos no artigo 1022 do CPC, quando a gente se deparar com omissão, contradição, obscuridade, erro material, dúvida ou vício de fundamentação. Beleza? Também existe embargo de declaração de pré-questionamento. A gente vai estudar isso lá na frente quando a gente for falar de teoria geral dos recursos e recursos em espécie. Por fim, a gente tem que ler aqui o parágrafo 2º do artigo 138, ainda falando sobre amicus curiae. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção do amicus curiae, definir os poderes do amicus curiae. Ou seja, na decisão que traz o terceiro ao processo, define-se os poderes. Qual vai ser a participação desse terceiro que é expert em uma matéria, que é especialista, que está querendo contribuir para a matéria? Ele vai apenas emitir um parecer? Ele vai apenas se manifestar de modo imparcial, né? Ele vai fazer uma manifestação simples? Ele vai poder sustentar oralmente? Ele vai participar da audiência, vai poder ser inquirido como se fosse, né, fazendo as vias de um perito? A manifestação vai ser só escrita, vai ser uma manifestação, vão ser várias manifestações, né? Isso tem que ser definido pelo magistrado, preferencialmente em cooperação, em colaboração com as partes e com o próprio terceiro, em especial quando o terceiro requerer o seu ingresso. Ok? Então, pode ser uma intervenção provocada, pode ser uma intervenção espontânea,
seguramente é uma intervenção facultativa. Beleza, galera? Então, sobre amicus curiae, é basicamente isso que nós teríamos que conversar. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o famoso IDPJ. Até lá, bons estudos, até a próxima.